Na escola, como que era, Edu? Tipo, querendo ou não, você começou com 14, você ainda era do ensino ali da escola e tudo mais. Como é que era você ser diferente, assim, na escola? A galera vê que tu era mais forte, tu tinha outro foco. Como é que era? Cara, na escola eu tinha eu e mais um outro cara que competia, ele era meu parceiro de treino, o nome dele era Eduardo também. E a gente era os dois caras mais fortes que tinha, assim, porque a gente já treinava e mesmo com 16 anos ali, fazendo terceirão ali, a gente já se dedicava. Não era num nível tão alto assim, por exemplo, de ficar comendo marmita dentro da sala, assim, a gente não chegou nesse nível. Porque só para vocês terem uma ideia, eu passei esse tipo de situação assim na faculdade, cara, tomar whey protein na faculdade e a galera ainda falar, ô bomba, não sei o que, sabe? Tipo assim, na faculdade, vocês imaginam, eu entrei na faculdade em 2000, Sim. no primeiro semestre do ano 2000, faz 23 anos. Porra, cara, eu tinha que ir no banheiro pra tomar whey protein, proteína, assim, qualquer tipo de proteína em pó, botava numa coqueteleira e eu ia no banheiro tomar. Já existia um grande preconceito já nessa época. É, um preconceito por falta de informação, Sim. da própria suplementação e mais ainda do esporte, porque, tipo, o que ele tá tomando? Mas por quê? O que ele faz? Ele faz aqueles negócios de mostrar os músculos, é uma coisa muito distante da galera, entendeu? Sim. Hoje em dia, cara, hoje em dia é comum, menino abrir a marmita no meio da aula. Eu fiz isso na época do ensino médio. Só a marmita fedida aqui. Na faculdade já era difícil, imagina. E hoje a gente tá falando de meio universitário. Sim. Teoricamente é uma galera com um pouco mais de informação. Mais madura, né? Talvez com um intelecto um pouco maior. Mesmo assim, cara, falta de informação. Era um meio completamente diferente. Então, os meus amigos eram mais velhos nessa época. E como é que era, mas porque hoje em dia a gente vê uma geração nova muito interessada no fisiculturismo, que o fisiculturismo ficou muito popular no Brasil. E agora mais ainda, né? Tá chegando agora, entrou numa proporção que tá descomunal o nível da popularidade do fisiculturismo no Brasil. Então muitos jovens hoje eles já têm esse pensamento de eu achei um esporte que eu me identifico. Tipo assim, o menino que ele sabe que ele se desenvolve bem menina que se desenvolve bem na musculação, que gosta de cuidar do corpo, ele já pensa que, talvez esse seja meu esporte, já começa a olhar dessa forma. Antigamente a gente era mais limitado na questão de esporte aqui no Brasil, porque você pensava, talvez só o futebol, alguma coisa assim, eu tenho que jogar futebol. Mas hoje a gente tem até um nível de alguém que se dá bem na musculação e que gosta de cuidar do corpo, então uma boa alimentação, uma vida mais saudável, olha pro fisiculturismo e fala, cara, será que talvez esse seja meu esporte? Ainda vendo que, tipo, hoje em dia isso é possível de ser feito uma carreira, fica melhor ainda. Então a pessoa fica pensando, cara, eu posso até fazer dinheiro com isso aí e virar um bom atleta, né? E eu fico imaginando como é para as pessoas que vieram do início disso, que começaram isso, na verdade, olhar e falar, cara, naquela época era uma questão muito diferente, assim, porque não só a questão de estar começando algo, mas também porque lidava com preconceito e não era um esporte popular. Não era um esporte que tinha muitos admiradores, inclusive. Então, por exemplo, eu tô agora fazendo o boxe, né? Eu vejo como a galera já existia algo assim. Mas como foi assim, começar um esporte novo? Porque você falou assim, os caras que mostram músculo. Então, cara, junto com essa massificação, essa popularização do esporte que tu falou aí, ela vem com um monte de coisa. É igual, assim, não é um crescimento programado, né? É um crescimento, assim, a gente vê com o aumento do número de adeptos do esporte, a gente falando de fisiculturismo ou praticante de atividade física, o número de eventos, de campeonatos, tudo, o aumento da modalidade do fisiculturismo no Brasil traz uma série de outras coisas juntos, assim. Por exemplo, o próprio podcast aqui é um resultado do desenvolvimento do esporte. A gente está aqui hoje comentando fisiculturismo, né? Então isso abre uma série de outras vertentes, assim, para serem trabalhadas. Hoje a gente vê, um atleta de fisiculturismo ele é patrocinado por uma marca de roupa, uma farmácia, uma marca de suplemento, uma marca de pasta de amendoim, de tênis, de maquinário. Já contei 6 aqui. E de outras coisas, se tu quiser também. Fora entendeu? Inúmeras parcerias. Não, tudo. Então, assim, no mínimo, um bom atleta hoje tem roupa, suplemento e farmácia. No mínimo, assim, né? Por baixo. E fora alguns outros produtinhos. Fora, tipo, físio, esteticista, não. etc. isso. Ainda conseguem, né? Conseguem chegar nesse nível. Isso aí foi uma coisa que é inovadora, né? Inovadora, tô chegando agora, né? Isso. Então, assim, seguidores. Então, tudo, cara, tudo. Tem muita coisa boa. E com o crescimento do esporte também,
tem as outras coisas também. A galera vai comentar mais, vai especular mais, vai divergir mais opiniões, né? Faz parte. Só que pra galera da minha geração é um pouco um pouco mais distante de se aproximar às vezes. Por exemplo, recentemente rolou essa treta aí, eu e o Gorgonoide. Eu falei pra ele, cara, eu falei assim, irmão, essa parada ia acontecer. Eu falei isso pessoalmente pra ele, falei assim, uma hora ou outra ia acontecer. Porque o que acontece? Uma geração de atletas, junto com essa nova geração de pessoas que comentam o esporte e produzem conteúdo, às vezes com um pouco mais de sensacionalismo, aquelas thumbs que dá vontade de ir lá e clicar. Existe uma distância um pouco grande da galera que produz conteúdo, comenta fisiculturismo, pra galera raiz ali que competia há 20 anos atrás. E eu falei pra ele, cara, sabe o que foi legal disso tudo? Ter a oportunidade de estar aqui agora contigo e a gente fazendo essa amizade aqui, talvez a gente ser o exemplo da união desses dois públicos. Sim. Porque eu falei, porra, imagina que legal, cara. Vocês têm aí de vez em quando vocês abrem live aí para comentar os campeonatos, às vezes comentar alguma coisa sobre um atleta ou outro. Imagina que legal poder ter um outro atleta junto, divergindo de opinião ou criando uma outra tipo de discussão. Eu falei, cara, a hora que vocês precisarem eu tô aqui. Falei. Sim. Então assim, uma hora ou outra ia acontecer isso. Ou comigo, ou com qualquer outro atleta, ou com qualquer outro comentarista. Porque são públicos, são pessoas que muitas vezes enxergam a coisa de forma diferente. Uhum. E da mesma forma eu percebi que da mesma forma que eu percebo que essa galera chegou agora e está comentando o evento, eu também não procurei buscar saber o tipo de trabalho que os caras fazem. Então, a falta de conhecimento sobre ambas as áreas faz com que essa galera não se converse muito bem, assim. Sim. E aí fica uma parada meio distante. Aí fica assim, o meu público e o outro público e aí fica assim, divergência de opiniões. E, cara, bota os dois públicos pra falar, então. Né? Eu acho que divergência de opinião gera discussão, isso é positivo pra caramba. Sim. Né? Imagina nós três aqui sempre concordando um com o outro. A gente nunca vai chegar num embate, a gente nunca vai chegar numa discussão. Talvez, mas eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E foi o que aconteceu. Sim. Eu nunca tinha pensado por outro ponto de vista que não fosse o meu. Sim. Né? Então, quando a gente consegue reconhecer isso, é legal. Então, acho que com o crescimento do esporte, o que eu quero dizer com isso é que com o esporte crescendo, vai haver alguns embates. Sim. Pessoas que pensam diferentes uma das outras, pessoas que têm uma linha de uma das outras. A gente estava conversando, o próprio movimento dos naturais. Sim. Então, assim, começa alguns embates. Sim. Mas eu percebo, cara, que quanto mais próximo os públicos que esbarram nas ideias, nas opiniões, na forma de ver, quanto mais há proximidade entre os públicos, maior a chance do debate, maior a chance dos discursos, das discussões. De conclusões, de decisões. E até, é assim, cara, que a parada cresce, entende? Sim. Quando os públicos começam a se formar de maneira independente e não conversam entre si, começam a se formar dois grupos. As pessoas que gostam desse tipo de público e as pessoas que gostam desse público. A gente vê muito isso na política, né? E eu acho que quando há discussão, quando há um movimento ali de conversa, eu acho isso muito rico. Eu, pelo menos, é a minha opinião. Quando não tem esse movimento de conversa, ambos se confortam e um ofende o outro. Aí fica essa brigalhada toda. Também, né? Cara, eu sempre falei, eu falei num podcast. Perde, né? O público perde. Falei num podcast uma vez, falei assim, ó, o Brasil é tá se tornando uma das maiores potências do fisiculturismo atual, né? Primeiro se falava muito dos árabes, né? E aí, de repente, o Brasil veio uma avalanche de atletas de diferentes categorias e tomou conta. E eu sempre falei, o brasileiro, eu acho que ele só perde para ele mesmo, né? Com esse tipo de pensamento. Sim. E quando eu falo isso, eu culpo a minha geração, a atual geração, não existe um culpado. Existe sim movimentos independentes. Eu acho que quanto mais a gente conseguir criar pontos em comum entre os grupos, eu acho que fica mais fácil para conseguir fazer as coisas. Eu acho que eles crescem mais. Sabe aquela parada juntos somos mais fortes? É mais ou menos isso. É verdade. Essa regra que funciona. Por exemplo, se você coloca dois polos numa mesa e eles começam a conversar, o público que sai ganhando com isso, porque a quantidade de informação que você consegue absorver vendo dois lados, vendo duas histórias, vendo até o ponto de vista como muda, é muito Cara, rico. eu tive um aprendizado recente agora com isso tudo, porque
eu era um cara que eu defendia muito o meu ponto de vista, e eu achava que qualquer coisa que, sei lá, uma pessoa fosse falar, eu achava que ela não estava muito em contato tão aprofundado do esporte quanto eu, e que talvez a minha opinião fosse mais relevante em comparação dela. Eu aprendi pra caramba com isso, eu percebi que não é assim. Então, quando eu falo porque eu também descobri isso, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, talvez isso aconteceu para tentar servir de exemplo para outras pessoas, entendeu? Eu mudei completamente a minha forma de enxergar, Exato. sabe? E quando eu falo isso, eu não tô botando pano quente, não. Eu tô querendo ver a discussão, mas tô querendo ver o debate produtivo, aquele debate que tu chega em algum lugar, sabe? Sai ganhando, né? E não aquelas discussões que não chegam a lugar nenhum. Essas são as discussões improdutivas. São discussões que incitam ódio, que acabam não agregando em nada. Agora, vamos discutir o esporte, vamos falar, às vezes, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente está vivendo... Mas assim, colocando isso tudo num balanço, eu acho que o saldo é super positivo, cara. O número de shows profissionais que a gente tem aqui no Brasil, o número de atletas. Então, isso é uma coisa, sei lá, uma coisa revolucionária pro esporte, sabe?